Hoje eu me proponho a responder uma pergunta milenar de todo mundo que investe. Como nunca errar o momento de investir? Ou seja, como saber o timing na hora certa de investir? É uma proposta um pouco ousada para uma aula de alguns minutos, mas é exatamente por isso que o que eu compilei aqui são os pontos-chave que você precisa acompanhar e entender para não errar na hora de investir. Vamos começar com o ponto mais importante da aula, que é a relação entre a taxa de juros do governo, no caso do Brasil a taxa Selic, mas isso vale para qualquer país, e a Bolsa de Valores, e como essas duas variáveis conversam. Vamos lá! Você pode imaginar as duas, a Bolsa e os juros, como dois lados da mesma moeda, em que os dois não conseguem ficar para cima ao mesmo tempo. Ou seja, quando as taxas de juros sobem, a bolsa vai cair e vice-versa. Agora, o porquê isso acontece que é fundamental você entender. Isso ocorre porque com os juros altos acontecem uma série de fatores desfavoráveis para a bolsa de valores e isso é imprescindível que você que já é investidor ou quer se tornar um entenda. Vamos a eles. Com os juros em alta, primeiro ponto, a renda fixa ela fica mais atrativa. Logo, isso tende a tirar capital da bolsa para a renda fixa. Com os juros altos, a renda fixa paga mais. E o mercado enxerga as taxas maiores em títulos mais seguros e migra para essa categoria de investimento. E como o dinheiro ele não é infinito, ele tem que vir de algum lugar. E muitas vezes, o lugar que ele vem é da renda variável, saindo dela e entrando na renda fixa. Primeiro motivo é esse. Segundo motivo, com os juros altos, a tomada de crédito de empréstimo fica mais difícil, pois os empréstimos agora estão mais custosos, mais caros, o que vai esfriar a economia, visto que o consumo tende a diminuir, o que prejudica diretamente o faturamento das empresas e, consequentemente, a projeção de crescimento para essas empresas costumam ser revisadas para baixo, o que corrobora com uma correção para baixo negativa no preço das ações que agora vão faturar menos. Terceiro ponto, dificilmente o governo sobe os juros quando tudo está às mil maravilhas. Nenhum governo quer subir os juros, coloquem isso na cabeça de vocês. Porque com os juros mais altos, a dívida pública ela fica mais cara, porque o governo paga esses juros. Isso esfria a economia e tem consequências negativas no longo prazo para o mercado se mantidas altas por muito tempo. Usualmente, o governo só sobe as taxas em épocas de crise, inflação elevada ou descontrole do câmbio, visto que as taxas altas no curto prazo, elas regulam a inflação, atraem investimento do exterior, porque o Brasil fica mais atrativo para a capital que está pagando mais, coisas as quais queremos ter no curto prazo quando a situação ela é caótica. Só que no longo prazo, manter isso tem sérias consequências negativas para o país. É igual um remédio que tem um efeito colateral muito forte, se mantido por muito tempo, arrebenta com a economia. Basta ver a Argentina, que está com juros elevados e inflação elevadas, manteve taxas altas por muito tempo, isso acabou afetando a moeda, não controlando a inflação e tem efeitos catastróficos. O porquê aconteceu com a Argentina em particular, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Mas o ponto-chave é, esse cenário de juros elevados e todo esse risco derruba ainda mais o preço da Bolsa de Valores. Porque no cenário de maior incerteza, ou seja, maior risco, o receio e o medo tomam conta do mercado, o que faz com que a Bolsa de Valores se torne um ambiente mais arriscado. E as pessoas saem dela e os preços dos ativos ajustam isso, ajustam a esse medo, a esse risco, derrubando os preços. Agora, o que eu vou falar pode parecer contraintuitivo, mas na verdade, esse momento caótico de crise é o momento perfeito para investir. Por quê? Porque à medida que o mercado cai por conta de fatores que são cíclicos, ou seja, fazem parte da economia como ela é, e irão sim se reverter eventualmente, assim como fazem há mais de 200 anos, o risco que existe no momento da crise, ele é real, mas ele já está precificado nas ações. E quando o ciclo de recessão e crise acabarem, a economia começa a se recuperar, a confiança volta no mercado, as taxas caem, o faturamento das boas empresas continua crescendo, o risco da renda variável passa a diminuir, a renda fixa deixa de ficar tão atrativa porque agora as taxas estão menores. Isso invariavelmente reflete numa expressiva alta do preço das ações. Mas a grande maioria dos investidores espera este momento que tudo está bem para entrar na bolsa, com ela lá em cima. E esse momento pode inclusive ser a calmaria antes da próxima crise, visto que tudo é um ciclo. Então, quando os juros eles estão altos, a crise parece iminente, a inflação e câmbio estão nas alturas. Esse é o momento que você vai encontrar excelentes rendas fixas pagando boas taxas, e são sim bons investimentos, mas ao mesmo tempo também é hora de investir em renda variável, justamente porque a estatística diz que a bolsa vai estar em baixa porque o risco está precificado, e esse risco vai desaparecer. E é óbvio que não é para comprar qualquer empresa, pois as crises são como uma faxineira que limpam as empresas ruins da bolsa e deixam as empresas boas. Por isso que é fundamental que você saiba analisar o que é uma boa empresa. Se você não tem ideia de como fazer isso, fica tranquilo, vou deixar aqui uma playlist
só te ensinando a analisar ações na prática, um passo a passo. Só clica aqui no card. Agora, essa lógica de taxa de juros e bolsa de valores não se aplica apenas para ações. Fundos imobiliários também seguem o mesmo racional com algumas peculiaridades que eu vou te explicar. Vamos lá. O rendimento dos fundos imobiliários, que é o principal motivo pelo qual as pessoas investem nele, ou seja, os dividendos, que no caso dos fundos de tijolo são derivados do aluguel e nos fundos de recebíveis são das taxas de dívidas contratadas, eles são muito comparados com o rendimento dos títulos públicos do governo, o famoso Tesouro Direto, em particular o Tesouro IPCA+ de longo prazo, que é um título que te paga o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa adicional em cima dele. E quando os juros sobem, as taxas oferecidas pelo Tesouro sobem também, o que força quase sempre os preços dos fundos imobiliários a cair sem necessariamente ter acontecido absolutamente nada com o fundo ou com os imóveis. Calma que eu vou te explicar esse racional com um exemplo numérico para ficar bem mais simples. Não perde aí, me acompanha, presta atenção. Está gostando da nossa aula? Aprender a investir é essencial para ter um futuro financeiro saudável, mas aprender com um método e um passo a passo que te pega pela mão é melhor ainda. E é por isso que eu quero que você conheça o Renda Passiva Vitalícia, que é o nosso curso de investimento 100% online que vai te transformar do zero em um investidor que para de seguir dicas e começa a ter resultados consistentes. Clicando no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para a página do nosso curso. E lá tem um presente para você, uma aula especial gratuita, onde eu explico as regras de ouro que todo investidor de sucesso segue, que eu gostaria de ter aprendido muitos anos atrás. Eu tenho certeza que vai agregar muito para você. Já entrando dentro do Renda Passiva Vitalícia, você vai encontrar mais de 40 horas de conteúdo já gravados, todos divididos em módulos bem detalhados sobre todos os tipos de investimentos, como analisar e montar carteiras de investimentos vencedoras com todos os tipos de investimentos. Você vai aprender sobre renda fixa, fundos imobiliários, ações e investimentos no exterior. Tudo isso com material de apoio e tira dúvidas direto comigo. E ainda você ganha alguns bônus que eu vou deixar você mesmo descobrir clicando no nosso link. E você que não pulou até aqui, eu tenho mais um presente, um cupom de desconto de 10% que está aparecendo aqui na sua tela. Aluno 10. Não perde essa oportunidade de mudar para melhor a sua vida financeira. É só clicar aqui no primeiro link na descrição. Agora vamos voltar para a sua aula. Imagina que você comprou uma cota de um fundo imobiliário de tijolo por R$100, beleza? E esse fundo te paga na média 7% ao ano em dividendos, ou seja, R$7 por ano. E você nesse momento abre o Tesouro Direto IPCA+, e vê que o Tesouro está pagando IPCA mais 4% ao ano. Aí você pensa, tudo ok, os fundos imobiliários são renda variável, logo mais arriscados, estão pagando 7%, enquanto o Tesouro me paga 4%. Uma diferença de 3% a favor dos fundos imobiliários. Tudo ok. Você pode pensar agora, Matheus, mas o Tesouro paga IPCA mais 4, o fundo está me pagando só 7. Lembre-se o seguinte, fundos de tijolo têm os imóveis. Os imóveis tendem a valorizar acompanhando a inflação, ok? Mais uma ressalva para quem é mais detalhista. Mas não perde o foco aqui, volta para o exemplo. Estamos em um cenário que o fundo imobiliário te paga 7%, certo? E o Tesouro te paga IPCA mais 4%. Então temos 3% a favor do fundo imobiliário, mercado equilibrado, tudo certo. Agora, pensa comigo a seguinte alteração de cenário. Imagina que a economia começa a entrar em crise, as taxas de juros sobem e o Tesouro passa a pagar IPCA mais 7% ao ano. O que acontece com o fundo imobiliário nessa hora? Presta muita atenção. Já de cara, concorda comigo que se ele pagar os mesmos 7% que o Tesouro Direto, não tem muito sentido? É que o Tesouro ele é mais seguro e está pagando a mesma coisa. Não tem por que o fundo imobiliário se manter nesse patamar. Então ele precisa pagar proporcionalmente mais para ser atrativo. E para ele pagar proporcionalmente mais, tem dois jeitos só. Ou o dividendo sobe, ou seja, os aluguéis vão subir, ou o preço da cota dele, o quanto você paga, vai cair. Vamos às contas para você entender melhor. Imagina que o mercado vai equilibrar quando o fundo imobiliário pagar os mesmos 3% acima do Tesouro IPCA+, que no exemplo paga IPCA mais 7%, logo o fundo precisaria pagar 10% ao ano em dividendos. Até aqui, todo mundo comigo? O Tesouro passou a pagar 7% acima da inflação, logo os fundos precisam pagar 10% para se manter atrativos. E é óbvio que a regra não é somar 3% sempre. Estou usando aqui como um exemplo, mas para vocês entenderem, é sim um número coerente, tá? 3% acima, mas depende do momento, do tipo de fundo, tá? Não se apeguem a isso. Vamos lá? Não quero perder o racional de vocês. O preço original da cota do fundo, no exemplo, é uns R$100, beleza? Você pagou R$100 na cota do fundo lá atrás. Para que ele pague os mesmos 10% ao ano em dividendos, o dividendo tem que sair de R$7 no ano para R$10 ao ano, o que é pouquíssimo provável que aconteça, visto que esses R$7 vem do aluguel dos imóveis, e dificilmente o gestor vai conseguir passar mais de 30% de aumento no curto prazo para o locatário.
refratário. Fora que os aluguéis já têm reajustes previstos em contrato. Logo, o único jeito do fundo passar a pagar 10% ao ano no curto prazo é derrubando a cota para R$ 70. De forma que agora, já que ele paga R$ 7, se a cota custa 70, chega nos 10% de dividend yield, que é o percentual recebido em cima do preço da cota. O mercado chegou-se no equilíbrio ao derrubar o preço da cota. Mas observe que quando isso acontece, é uma hora excelente de comprar o mesmo imóvel, com os mesmos inquilinos, com a mesma qualidade, mas com um desconto de 30%. E é por isso que os fundos imobiliários seguem a mesma lógica das ações, de estarem em teoria mais interessantes para investimentos quando a economia vai mal e os juros estão elevados. Desde que, claro, você consiga avaliar bons fundos imobiliários. E eu vou deixar aqui também o nosso card da nossa playlist de fundos imobiliários. Por isso que é importante demais você se inscrever no nosso canal. Aqui é uma escola de investimentos gratuita para você. Mas vamos lá. E Matheus, para quem já está dentro do mercado, eu já estou dentro nessa hora. Como segurar as perdas e as crises? Porque eu não estou entrando na crise, eu já entrei no momento e a crise veio. Minha carteira derreteu. O que fazer? Primeiro de tudo é entender que crises sempre virão. Para quem investe no longo prazo, é inevitável você não passar por crises. Mas só perde dinheiro quem vende a posição. Se você tem bons ativos e o preço deles cai em uma crise e eles continuam bons ativos, o ideal a se fazer é continuar comprando ou não fazer nada. Ele não perdeu o fundamento, ele continua lá. Foi o mercado que derrubou ele por um cenário macroeconômico que vai se reverter. Agora, quem quer sentir menos essa volatilidade e ainda quer estar exposto no mercado de ações, pode ter sentido focar em investir em empresas que pagam bons dividendos. O fluxo de caixa pago desses dividendos tende a ser mais estável em épocas de crise. Essas empresas costumam ser menos voláteis porque elas são mais consolidadas, líderes dos seus segmentos, tem uma carteira mais focada em fundo imobiliário para você ver que o aluguel não se afetou em nada. Além do fato que o dividendo que você recebe permite que você reinvista o valor que te foi pago pelas empresas e fundos de volta neles, inclusive a preços menores na época de crise. Isso gera a bola de neve maravilhosa dos investimentos no longo prazo. E de tudo que vimos até agora, a única coisa que eu tenho certeza absoluta que vai acontecer é a seguinte: apenas vai passar por todas as crises quem entender que a diversificação e a paciência são as regras de ouro dos investimentos. Embora seja muito difícil sincronizar perfeitamente o timing de mercado, compreender como funciona a macroeconomia pode te dar uma gigantesca vantagem na hora de investir. Distribua seus investimentos em setores e classes de ativos diferentes para mitigar riscos e maximizar a chance de sucesso. Não seja arrogante de querer acertar o timing de mercado, porque nem eu nem você sabemos exatamente quando vai ter uma inversão. Dominar a arte de saber o momento certo para investir envolve compreender esses vários princípios chaves. E lembre-se, não se trata de prever o futuro, trata-se de estar preparado para tudo que o mercado lançar contra você. E se você achou esse vídeo útil, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para obter conteúdos sempre mais esclarecedores para vocês. E como já diz, o importante ensinamento quando o assunto é investir no mercado, com ele eu me despeço. Time is more important than timing. Ou seja, o tempo que você espera é mais importante do que o time que você acerta. Muito obrigado e até a próxima.